Boa noite. Live de segunda-feira, pessoal. Vamos mandando essa live aí para os colegas. Hoje o tema vai ser legal. Hoje eu vou falar sobre vítima. Esse tema é super importante. Por que, Érica? Porque às vezes você pode estar na vítima e você não sabe. Mas eu tenho que saber, Érica. É bom saber. É bom saber. Metade dos problemas da nossa vida, mais da metade dos nossos problemas da vida se resolve quando a gente percebe que a gente está nesse lugar. Então vamos mandando essa live. Manda para as pessoas que você acha que precisam saber que estão nesse lugar. Vai ser uma live, eu vou explicar para vocês o que é, o que não é, para que serve, entendeu? Todos rolê assim. Já vou avisá-los que esse tema é um pouco desconfortável, porque ninguém acha super legal descobrir que está nesse lugar da vítima. Não é uma notícia agradável da gente perceber, não é mesmo? Mas é importante. Vamos começar então? Vamos lá. Por que será que a gente fica tão irritado? Você também fica irritada? Você também não gosta? Você também não curte quando as pessoas chamam você de vítima? Fala aí pra mim. Quem aqui já ficou irritado? Quem aqui não gosta quando a pessoa fala assim pra você? Você não acha que você tá se fazendo de vítima? Não. Normal, né? Quem que gosta? Quem que ama receber essa notícia? A gente não gosta de receber essa notícia e normalmente quando você fala isso pra alguém, as pessoas costumam entrar no modo meio de defensiva. Já perceberam? Que elas ficam meio que tipo assim. Já se arma todinha quando você fala que ela tá se vitimizando. Já perceberam? Então, bora lá. Senhoras e senhores, vamos falar sobre vítima. Quem é meu aluno sabe, eu gosto de explicar as coisas do começo, então vamos falar de onde surgiu essa palavra vítima. A vítima também é uma palavra que vem do latim. Claro que vem do latim, né, gente? Toda a língua portuguesa vem dessa origem latina. E a palavra vítima, ela estava muito ligada antigamente àquela pessoa ou aquela coisa que era oferecida para sacrifício, sabiam? Ela estava muito ligada a isso. Então, antigamente, né, o pessoal fazia aqueles sacrifícios para os rituais, para os deuses, e o animal ou aquela pessoa que era oferecida para esse sacrifício era a vítima. É daí que vem essa palavra. Então, com o tempo, esse termo, né, daquele que foi entregue, aquele que foi mandado para sacrifício, aquele que foi submetido a isso, com o tempo ele foi mudando um pouquinho e hoje, de uma forma muito pejorativa, a gente entende o quê? Que vítima é o coitadinho. Por isso que a gente se ofende um pouco quando as pessoas falam, você não acha que você está fazendo de vítima, não? A gente leva um pouco para esse lado do coitadismo. Mas, em termos gerais, vítima é aquele que sofre algum dano, aquele que é ferido, aquele que é alvo de alguma coisa, né? Então, por exemplo, você pode ser vítima de um assalto. Você foi alvo de um assalto. Você pode ser vítima de uma violência. Então, aquele que sofre alguma coisa. Todo mundo junto aqui? Vítima, aquele que sofre alguma coisa. Até aí tá tudo bem. Mas vamos lá. Quando a gente fala sobre vitimismo, o que já dá uma noção pra gente também junto, de uma forma implícita? A gente entende também uma certa passividade, uma certa submissão. E uma impotência, principalmente uma impotência diante de alguma coisa ou de alguém, não é? Então, me sinto vítima dessa situação. O que você está querendo me dizer? Me coloco como impotente diante dessa situação. Me sinto submisso. Me sinto passivo diante disso. Parece que eu não posso fazer nada diante dessa situação. Me vejo como uma vítima. Acontece que vítima não é bom nem ruim. A vítima tem uma função na nossa vida. Assim como todos os personagens que a gente vai desenvolvendo, a vítima também tem uma função. E tem uma época da nossa vida que a gente aprende muito bem para que serve se vitimizar. E essa época é justamente na nossa infância. Quando a gente é pequenininho, a gente é totalmente impotente, concordam? Você não sabe falar, você não sabe pedir, você não tem nenhum tipo de coordenação motor, você fica 100% à mercê das pessoas que te colocaram aqui para cuidarem de você. Então a expressão máxima da vítima é a criança, porque ela é totalmente impotente diante das situações. Até aí tá tudo certo. Como que a criança pede as coisas? Como que você percebe que a criança ela precisa de ajuda, gente?
Ela chora, ela faz birra, ela grita, ela bate nas coisas, ela fica doente. O problema é que a criança aprende também muito por associação. Quem tem filho pequeno sabe muito bem que as crianças são muito espertas, não são? E aí a criança ela aprende muito rápido, porque basicamente ela precisa desenvolver mecanismos para que ela chame a atenção de alguma forma sempre que ela precisa. Então ela pensa assim: o que eu posso fazer para conseguir a atenção de quem está cuidando de mim? O que me deixa mais perto deles? O que me faz sentir mais protegido? O que faz com que aquelas pessoas olhem para mim? O que faz com que eu consiga chamar a atenção delas? Isso tudo por uma questão de sobrevivência. E aí elas começam a fazer associações do tipo: nossa, quando eu tô doente, meus pais vêm cuidar de mim. Quando eu tô doente, eu não preciso ir para a escola. Quando eu tô doente, minha mãe fala pro meu irmão me dar o brinquedo que eu quero. Já viram essa cena? Fulano, empresta o brinquedo do teu irmão, ele tá doente. E a criança vai associando isso. No início tinha uma função primária, que é de sobreviver. Só que sempre junto com uma função primária, a gente também tem ganhos secundários com isso. Aí a criança entra em sofrimento, ela começa a chorar e os pais vão lá atendê-la. Normal, né, gente? Quem que não vai atender uma criança que tá chorando? E ela fala assim: putz, quando eu choro eu consigo alguma coisa. Aí, quando o adulto olha para aquela criança e fala: poxa, coitadinha dela, olha como ela tá triste. Aí ela ganha o quê? Amor, atenção, carinho, brinquedo. Vamos supor que essa criança também chega em casa com um problemão. Ah, mãe, fulano me bateu. Ah, mãe, a professora falou para mim que... E aí os pais vão lá na escola tentar resolver isso. Opa, quando eu tenho um problema, eles me defendem. Eu tenho uma sensação de que a família se une quando a gente tem problemas. Ou quando a criança fica de pé assim, ela tenta alcançar alguma coisa, ela fica tentando alcançar, e o adulto fala: ó, tadinho, você não consegue pegar, deixa que eu alcanço para você. Vai lá e pega, fica, Então quando eu demonstro que eu não sei fazer alguma coisa, alguém vem e faz para mim. Criança é muito inteligente, e todo mundo aqui já foi criança. Por que a criança precisa fazer associações de uma forma muito rápida? Porque ela precisa sobreviver. O quanto antes ela aprender como o mundo funciona, mais rápido ela vai conseguir sobreviver e se adaptar a tudo que acontece. E isso tudo que eu tô falando, todo mundo aqui já fez. Quem tem irmão também já deve ter passado por aquela situação que você fala assim: ai, meu irmão me bateu, não sei o quê. Você conta aquela história, às vezes nem é verdade. Às vezes teu irmão não te bateu. Aí seus pais vêm e falam: o quê? Fulano te bateu? Como assim? Aí você vai lá e se sente protegido. Aí você pensa: que interessante, né? Quando eu passo por situações onde eu preciso de ajuda, coisas acontecem. Só que aqui já está implícito o ganho secundário. É à custa de quê? O que vocês percebem que tem em comum dentre todas essas situações? É à custa de algum sofrimento, é à custa de alguma dor. Então eu preciso precisar de alguma coisa, eu preciso estar doente, eu preciso ter um problema, eu preciso estar envolvido em alguma situação, eu preciso ter apanhado de alguém, eu preciso que roubassem meu lanche na escola, eu preciso ficar doente, eu preciso chorar, meu brinquedo tem que quebrar. Então, à custa de algum problema, às custas de algum problema, eu acabo ganhando coisas. E é aí que a gente começa a entrar no tema para valer mesmo. Por que eu dei toda essa introdução? Porque as pessoas não são vítimas de propósito. Ela não acorda um dia e fala assim: ai, quer saber? Tô afim de dar uma de, sei lá, atriz de novela mexicana, vou fazer maior drama aqui para ver se eu ganho atenção de forma racional. A maioria das pessoas faz isso de uma forma muito inconsciente. Então, entendendo esse contexto, a gente costuma entrar na defensiva quando as pessoas chamam a gente de vitimista, porque é como se a gente escutasse assim: ah, você é fraco, ah, você é um coitado, ah, você não é capaz. E a gente se ofende com isso. Só que, na verdade, as pessoas que falam assim: ah, eu não gosto de vítima. Tem alguém aqui assim? Ah, não suporto vítima. Ah, não vem se vitimizando pra cima de mim, não. Não posso nem escutar uma vítima que eu fico irritada. Temos alguém assim aqui? Porque se temos alguém assim aqui, a nossa mente só é capaz de reconhecer informações familiares.
Então, quem se irrita muito com vítima, quem não tem paciência com vítima, quem fala, eu não suporto vítima, também tem uma vítima dentro de si. E por que que incomoda tanto? Porque um dos artifícios mais eficazes que a nossa mente tem de se distanciar de algo que ela precisa enxergar é negação. Você nega, você fala, não, eu não sou assim, eu não suporto isso daqui. Porque se você fala que você não suporta a vítima, então, em teoria, você está me dizendo que você não é. Porque como que você não vai suportar algo que você mesmo é? E aí você está reconhecendo a vítima dentro de você através das outras pessoas. Então, quem aqui fala, ai, não suporto coitadinho, não suporto vítima, tem uma vítima também dentro de você que está reconhecendo isso. E o mecanismo mais eficaz para se evitar olhar para qualquer dor, primeira coisa que a gente faz, nega. Entenderam até aqui? Pois é. Eu acho que um dos grandes pontos altos do autoconhecimento é quando a gente percebe que a gente está se vitimizando. E o problema não é ter essa vítima dentro da gente. O problema nunca é ter o personagem. O problema é o volume disso dentro da gente. Nas aulas eu sempre falo isso, né? O problema não é ter o personagem, o problema é o volume desse personagem dentro de você. Então imagine que tem um botão que vai de 0 até 10. Você ter uma vítima 1, 2, ocasional, em situações pontuais funcionais, por exemplo, faz de conta que você levou um golpe. Hoje em dia, né, é super comum um golpe de internet. Se você não acionar um pouco da sua vítima, você nem é capaz de fazer um boletim de ocorrência. Porque você não se sentiu vitimizado pela situação, você não se sentiu injustiçado pela situação a ponto de culpar alguma coisa ou alguém e tomar providências. Então, num nível baixinho, é funcional todos os personagens que a gente tem. O problema aqui é quando essa vítima está lá perto do 10. É aí que os problemas acontecem. Tá claro até aqui? O problema não é ter vítima, o problema é ter uma vítima instalada, que eu costumo falar. Tá bom? A vítima, quando ela se instala, gente, é só desgraça na vida. E eu vou falar para vocês algumas características da vítima instalada para ver se a gente se identifica, porque é bom a gente estar se identificando. Sabe por que é bom a gente se identificar? Porque quem está na vítima é muito impotente diante de todas as coisas que acontecem. E se ela é muito impotente diante de todas as coisas, ela não consegue nada. Por isso que vítima não prospera, vítima não se dá bem na vida, vítima não tem bons relacionamentos, vítima não consegue as coisas, porque seria incongruente uma vítima conseguir coisas, porque a característica principal da vítima é a impotência. Então, se ela não faz nada, o que ela vai conseguir? Nada, né? É que está implícito ali. Então, por exemplo, como que a gente identifica essa vítima na gente? Tá? Eu até pontuei aqui num bloco de notas para eu não esquecer de nada. Como identificar a vítima em mim? Vamos lá. Quando a gente costuma falar de uma forma absoluta, exagerada e muito generalista, por exemplo, nada dá certo para mim, porque todo mundo fala assim comigo, porque você sempre fala para mim que eu tenho não sei o quê, porque você nunca me valoriza, ninguém me ajuda, eu sou assim mesmo, eu já tentei de tudo, eu não tenho culpa de nada, ou eu tenho culpa de tudo, ninguém me entende, sabe? Eu não consigo, comigo não dá certo. Toda vez que a gente exagera, ou vai para o absolutismo, absolutismo são palavras como sempre, nunca, todo mundo, ninguém, tudo eu, nunca eu. A gente já sabe que é uma frase que está se vitimizando. Isso acontece muito em discussão de relacionamento. Você vira pro teu parceiro e fala assim, porque você sempre fala que eu tô errada. Eu sempre falo que você tá errada. E você que nunca reconhece nada de bom que eu falo? Sabe essas cenas assim? Ninguém me ama, ninguém me quer. E aí, quando nada dá certo para você, você pega essa experiência e generaliza para todo mundo. Então, por exemplo, você não consegue ter bons resultados no seu trabalho. Aí você fala, nessa empresa é impossível crescer. Então, como você não cresceu, ninguém também consegue. Aí você teve meia dúzia de relacionamentos falidos e relacionamento não funciona. Homem não presta, mulher é tudo igual, porque casamento tudo acaba, porque filho sempre dá dor de cabeça. Então você generaliza a experiência para você, e aí é tão difícil você admitir sua própria incapacidade que você generaliza. Outro dia eu respondi uma caixinha onde uma pessoa disse assim, para mim perdão não existe. O que ela fez aqui? Como ela não consegue perdoar,
É muito menos doloroso você dizer que não existe do que você admitir que você é incapaz de perdoar. E aí não fica muito mais fácil? Fica muito mais fácil. Então já entenderam, né? Aqui, primeiro sinal, quando você generaliza, exagera, ninguém, todo mundo, sempre, porque você sempre, porque você nunca, tá se vitimizando. Outra coisa também, você fica culpando constantemente coisas externas. Então, a culpa é do governo, a culpa é dos pais, a culpa é da empresa, a culpa é do presidente, a culpa é do Brasil, a culpa é da sua esposa, a culpa é do seu filho, a culpa tá no lugar, a culpa tá na estação, a culpa é porque a culpa sempre tá fora, sempre tá fora. Quando você começa a contar sobre os seus problemas, começa a se observar. Sabe quando você está desabafando com um amigo? Esse é um bom momento para você se observar. Costuma perceber quantas vezes você terceiriza e culpa coisas externas. Porque eu sou assim, porque o meu marido também não me ajuda, porque se eu não tivesse tanto problema na minha vida eu não estaria desse jeito, porque meu chefe também não me reconhece, porque minha filha também não faz nada, porque o país também não vai para frente, por isso que aqui nesse país é difícil prosperar mesmo, porque não sei o quê. Quando a gente faz isso, a gente já está ali aumentando o volume da vítima, tá indo para 9, para 10, para 11. Dá para passar? Dá, porque nada é tão ruim que não dá para ser piorado. Lá, já fui a vítima, melhorei bastante depois do adultecendo. Amém, aleluia, que bom. Que bom. Se eu pudesse falar para vocês uma característica que vai poupar vocês de muita terapia, é se perceber vítima instalada. Se a gente for parar para pensar, toda vez que a gente vai fazer terapia, qual o personagem que a gente leva? A vítima. Não é? Ué. Vai estar lá uma pessoa reclamando de algum problema e se você for cavucando, ela vai justificar o porquê que ela tá daquele jeito. E nunca é ela. É porque aquilo aconteceu comigo, é porque fizeram aquilo comigo, é porque aquilo que aconteceu, é porque quando eu era pequena, era porque o meu pai, era porque a minha mãe. Então a gente leva a nossa vítima para fazer terapia. Normal. O problema é quando essa vítima se instala e aí não tem terapia, não tem reza, não tem oração de São Miguel Arcanjo que dê jeito. Esse é o grande problema. Outro ponto também, exagerar nas histórias. Todo mundo aqui deve conhecer alguém que sabe que é exageradão. Você pergunta, e aí, tudo bem? Não, não tá tudo bem. Porque eu tô muito mal. Menina, porque você não sabe. Porque eu tô com dor na cabeça, porque eu tô com dor no quadril. Sabe, a pessoa tá com dor em tudo. Cabeça, ombro, joelho e pé, tudo. Aí você fala, nossa, mas você não melhorou? Não, porque além de não melhorar, eu piorei. Porque tudo que eu mexo, olha, tá ficando cada vez pior. Eu não sei mais o que fazer, menina. Todo mundo que exagera muito as histórias, exagera muito os sintomas, tá fazendo aquele drama gigante, sabe? Tudo é muito. Aqui também. Ela pode estar lá no volume 10, 9. E a gente chama isso, né? O morador de Coitadolândia. Coitadolândia é um lugar onde as vítimas instaladas habitam. Nesse lugar é o lugar do exagero, do drama, dos culpados, onde ninguém consegue nada, onde todo mundo exagera suas histórias. É péssimo Coitadolândia, tá, gente? Tem gente que passa por Coitadolândia de vez em quando. Algumas pessoas alugam casa em Coitadolândia. Tem gente que compra casa e tem gente que é prefeito de Coitadolândia. É bem isso mesmo, vítimas instaladas, quando ela melhora uma coisa, aparece outra. Depois do curso Adultecendo, me identifiquei com muita coisa, é um exercício diário deixar de ser. É exercício diário mesmo, Priscila, é o famoso orar e vigiar. Porque para baixo todo santo ajuda. Se a gente se largar, vocês podem perceber que tudo na vida que você larga, sua saúde, seu mental, sua família, seu trabalho, tudo que você deixa a correnteza levar, a tendência é piorar. Na vida, tudo exige manutenção. E tem que ser uma manutenção diária. Quando a pessoa acha que tudo é pessoal, sabe aquela pessoa dodói? O que é uma pessoa dodói? É aquela pessoa que tudo é com ela. O que eu fiz? Mas foi comigo? Mas eu falei alguma coisa? Mas será que foi porque eu? Mas será que porque eu? Quando a pessoa acha que tudo é com ela, tudo é com ela, tudo é pessoal, tudo parece um ataque, tudo parece que estão falando dela, tudo parece que foi ela. Quando o centro da conversa foi ela, o centro do problema foi ela,
Isso também é uma forma de se vitimizar. Imagina que, sei lá, você tá conversando com uma pessoa e você faz uma cara, você faz assim, ah, deixa pra lá isso. Aí ela já se dói toda por causa da cara que você fez, por causa da entonação que você usou. Tudo ela leva pro pessoal. Quem é muito dodóizinho, gente, já tá com casa comprada lá em Coitadolândia, tá? Deve ter até lote terreno. Ah lá. Amo as conversas das tias que disputam a pior tragédia. Esse era o próximo tópico. Pessoas que competem por problema. E ó, sabe por que normalmente pessoas idosas tendem a ficar desse jeito? Tem uma explicação, tá? As pessoas idosas, primeiro, elas vão perdendo uma função na vida, não é? Porque antigamente estava muito atrelada a utilidade da pessoa com a função que ela tem. Então ela não se vê como ser humano, ela se vê como uma função na sociedade. Então, enquanto ela trabalhava, ela era útil. Enquanto ela era mãe, ela era útil. Enquanto ela precisava fazer as coisas, então ela tinha uma função. Os filhos, tudo criado, já está aposentada, meio que a vida perde o sentido para ela, porque ela tem a percepção de que se ela não tiver uma utilidade, então ela não presta para nada. E aí ela vai buscar o que dentro dela, como recurso? Ela regride também, né, lá na infância, começa a se comportar como uma criança, porque pelo menos a criança ela tem uma função de utilidade, porque todo mundo precisa cuidar, todo mundo precisa dar atenção, então ela volta a ter alguma função naquela família. E vocês podem ver a galera das tias doente, quanto mais atenção você dá, quanto mais você escuta, quanto mais você fica em cima, mais elas pioram. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai ajudar as pessoas, porque se você ajudar a pessoa que está na vítima instalada, dependendo do jeito que você faz, ela piora. Escutei uma frase esses dias que era mais ou menos assim: muitas vezes você é a causa da doença da pessoa que você está ajudando. Então a gente tem que saber também o momento de ajudar. Competição por sofrimento, era isso que eu ia falar no próximo tópico. O que é competição por sofrimento? Você fala assim, ai gente, sei, acho que esse mês para mim não tá legal de cliente. Nossa, só esse mês? Para mim tá ruim desde o ano passado. Nossa, se fosse só esse mês tava bom. Sabe quando a pessoa ainda faz isso com o teu problema? Ela diminui o teu problema e aumenta o dela? O quê? Para você tá ruim só esse mês? Esse mês não é nada. Você não sabe o que é. Quando a pessoa faz isso, ela tá querendo falar, nossa, tá vendo como eu sofro mais do que você? E às vezes você conta um problema para ela minimiza o teu problema e aumenta o dela. Você fala assim, ai gente, nossa, meu casamento tá difícil, a gente tá casado há 2 anos. 2 anos? Ai, você não sabe de nada, espera chegar até os 7. Sabe aquela pessoa que também que já vai prevendo o problema na vida dos outros, porque como aconteceu com ela, ela acha que vai acontecer com você também? Então, 2 anos? Você não sabe de nada, menina. Espera até chegar aos 7 anos de casado pra você ver. Não, quando chegar 14, então aí você vem falar comigo. Vítima super instalada. O problema é que quando isso vai acontecendo, essa dor passa a virar a identidade da pessoa. Então ela vira a sofredora. O que é a sofredora ou o sofredor? Tem certos problemas que a gente tem na nossa vida que eles são tão presentes que é como se a gente não conseguisse imaginar a nossa vida sem eles. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nessa live tem em algum departamento da vida que está desse jeito. Seja relacionamento afetivo, seja dinheiro, seja saúde, ou profissional, ou relações interpessoais. Sempre foi ruim, desde sempre. E aí você se acostuma com isso. Todo mundo aqui tem uma área assim, que se for colocar na balança, é meio que do médio pro ruim. Nunca teve bom, bom, bom. E o problema disso é que a gente se acostuma com essa situação e aí passa a virar a nossa identidade. Então fica a Érica, aquela que nunca está saudável. A fulana, aquele que nunca teve dinheiro na vida. A ciclana, aquela que só arruma curva de rio, não consegue um bom relacionamento.
Já fizeram até simpatia pra menina, coitada, não desencalha. E aí, quando você passa a se identificar com isso, você fala assim, mas o que é a minha vida sem isso, não é mesmo? Tipo, eu não me reconheço sem esse problema. Como que seria eu sem esse problema? Nossa, eu não consigo nem imaginar. Quando chega nesse ponto, você já tá assim, ó, você já ganhou a faixa de prefeita de Coitadolândia, porque você já tá nessa identidade forte. E aí, para sair dessa identidade, gente, é um rolê, porque mexe com o ego daí. Mexe com estrutura de personalidade, mexe com quem você é. E aí é todo um tchananã. Vítimas também se sabotam pra caramba. Então, toda vez que a gente tá se sabotando, porque a gente pensa, você não é burro. As pessoas não são tontas, sabe? Por exemplo, sabotar a dieta. Você não sabota a dieta porque você é idiota. Isso tem uma finalidade. Você não sabota o teu financeiro, o teu relacionamento porque você é tonto. É o sem querer querendo, sabe assim? Não, mas eu não queria ter comido o bolo, mas comeu. Não, mas eu não queria ter brigado com ele, mas brigou. Não, mas é porque eu não queria, mas fez. Mais conta aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente fala. Então, quando a gente se sabota, também são movimentos de vítima. Por isso que eu falo assim, Coitadolândia é um lugar que a gente tem que ficar vigiando toda hora, porque não é porque você saiu de lá que você nunca mais vai voltar. Inclusive, você pode ter idas diárias para lá, em determinados momentos. Então, todos os dias, todos os momentos que a gente tem esses comportamentos, se a gente começar a monitorar nosso dia, quantas vezes por dia você reclama, você culpa, você exagera nas suas histórias, você leva para o pessoal alguma coisa que aconteceu, você compete por sofrimento, ou você se sabota, tudo isso são pequenas idas para a Coitadolândia que a gente faz. Porque, pensa aqui, vamos falar da dieta, né? Lá no caso. Vamos supor que você sabe que você não pode comer de tal jeito porque você já tá com diabetes lá no talo, você já tá sei lá o quê, já tá com seus exames, estão falando, pelo amor de Deus, passa longe do açúcar. E mesmo assim você vai lá e come um açúcar. É porque você é tonto? Não. Mas no fundo isso tem uma função. Se não tivesse uma função, você não faria. Porque o cérebro não trabalha com coisas inúteis. Tudo para ele tem alguma função. Aí você vai lá e come. E o que você vai lá e come? Você vai lá e engorda. Aí você engorda, aí pronto, agora você é diabético mesmo. E para sair da diabetes, vocês sabem que não é tão simples assim. Então agora você é um diabético. Érica, mas eu não quero ser diabético, vai ser péssimo, eu não vou ganhar nada com isso. Se você não fosse ganhar nada com isso, você nem teria passado perto da diabetes, por exemplo. Mas o que vai começar a acontecer a partir da diabetes? Se a gente exagerar esse sintoma, né? Pega um caso bem crítico, você vai precisar do quê? De cuidados, de atenção. Inclusive, quando você começa a ter certas intolerâncias alimentares, o que todo mundo tem que ficar alerta perto de você? Ai, cuidado porque ela não pode comer isso, cuidado porque ela não pode comer isso. E todo mundo fica pensando em você. E aí você fica doente se você comer aquilo, aí vão ter que cuidar de você. Então é muito louco, gente, esses processos da nossa mente, porque por mais que não pareça fazer o menor sentido, por mais que você não queira de forma consciente adoecer, se a gente tem um ganho com essa doença, a gente vai ficar doente. E também tem um outro item, que são pessoas que usam a fragilidade como uma forma de controle. Vou dar um exemplo. Então vamos pegar esse exemplo aí da intolerância a alguma coisa, tá? Vamos porque a pessoa é celíaca. Aí ela fica falando para todo mundo, eu não posso comer glúten porque eu sou celíaca. Gente, eu não posso ser porque eu sou celíaca, tá? Não é porque eu sou assim. Porque eu não posso comer, porque eu não posso, porque eu não posso, porque eu não posso, porque eu não posso. Gente, eu não posso ir na festa de aniversário, que na festa de aniversário não vai ter tal coisa, por quê? Porque eu sou celíaca. Aí acaba virando meio que uma muleta de compensação. Então, tal coisa não pode acontecer por causa dessa coisa. E essa coisa é o quê? É uma fragilidade minha. Gente, eu não posso ir porque eu tenho tal coisa. Eu não posso ir porque eu tenho tal doença. Eu não posso ir porque eu tenho tal problema. Inclusive, tem um jeito da gente mostrar nossa fragilidade que pode parecer humildade, mas é um vitimismo. Aqui eu falei de uma doença, mas eu vou falar de um comportamento agora, que todas as pessoas podem se identificar. Vocês já fizeram um exercício de entrar numa loja que você fala assim, nossa, os produtos dessa loja eu ainda não posso comprar? Vamos dar uma exagerada aqui, sei lá, uma loja de carro.
Fala um carro bem caro aí, gente. É que eu não entendo direito de marca de carro. Mas que carro que seria, tipo assim, nossa, muito caro? Fala aí, pessoal. Lamborghini. Boa. Vamos supor que você está passando na frente da Lamborghini. E aí uma amiga sua fala assim, vamos entrar lá para dar uma olhada? Aí você fala, não, imagina, para que eu vou entrar lá? Para quê? Vou entrar lá só para ver? Isso aí não é para mim, não. Vocês conseguem perceber que eu troquei os exemplos, eu troquei os sintomas, mas o vitimismo aparece do mesmo jeito? Porque eu estou usando uma fragilidade, eu estou usando o quê? A minha falta de dinheiro, a minha falta de prosperidade, a minha limitação financeira para falar, aquilo eu não posso fazer. E aí você se vitimiza de novo. Ai, mas é chato, eu vou entrar e não vou comprar? Gente, entrar é entrar, comprar é comprar. Quem diz que quem entra, compra? Se fosse assim, todas as lojas teriam lá, obrigatoriamente. Entrou, comprou. É assim que funciona? Não, né? Ou quando você olha para uma pessoa e fala assim, não, aquilo ali é muita areia pro meu caminhãozinho. Aí você está usando a tua limitação, se vitimizando, entende? Ó, porque eu sou uma pessoa limitada, porque eu sou feia, porque eu sou chata, porque eu sou burra, porque eu não sou tão assim como ela, eu não posso ter aquilo. Aí você se vitimiza. Eu dei o exemplo do dia a dia para ficar mais palpável, porque são nesses momentos que a gente tropeça. Entenderam? Então vamos lá, vamos rever aqui, ó, o que eu falei. Quando a gente usa frases absolutas, eu sempre, eu nunca, todo mundo, ninguém. Quando tudo é culpa do lado de fora. Quando eu exagero nas minhas histórias, o drama. Quando tudo é pessoal. Quando é competição por sofrimento. Quando vira personalidade, você nem se reconhece sem isso. Quando você se sabota e quando você usa qualquer tipo de fragilidade para não fazer alguma coisa. Tá? Então, dizendo isso, olha só. Onde que a gente começa a mudar isso? Primeiro passo, gente, ó, então perguntaram o que que faz? O primeiro passo é saber. Porque se eu não sei desses comportamentos, se eu não consigo, tipo, eu tava me vitimizando naquele momento, eu não sabia. Então como que eu vou mudar uma coisa que eu não sei que eu tenho? Primeiro tem que saber. Por isso que eu falei dos tópicos para vocês se identificarem. E é bom que a gente se identifique, porque todo mundo faz isso em algum momento. A questão é a quantidade e a intensidade de vezes que você visita Coitadolândia. Primeiro ponto, tô sabendo. Segundo grande sintoma, se você tem muito problema com gente coitadinha, tipo, não suporto gente coitadinha, você não precisa gostar, mas não suportar diz muito sobre você. Por exemplo, por que incomoda tanto, né? As pessoas, as vítimas se incomodam tanto com elas mesmas. Porque justamente ali tem alguma coisa que você quer rejeitar muito, que você não gosta em você mesmo. E aí quando você se irrita, não é só com a vítima em si, também é com aquilo que representa para você, o significado que aquilo tem para você. Por exemplo, se você passou por coisas na tua infância que no teu entender foram muito duras, muito pesadas, não, porque quando eu era pequena eu sofri muito, porque eu comi o pão que o diabo amassou e eu sobrevivi, qual que é a tua história? Eu fui muito vítima, então eu tive que ser forte, logo pessoas fracas são ruins, e eu cresci aprendendo que ser fraca é ruim, ser fraca é perigoso, chorar na frente dos outros é ruim. Só que vamos lá, trazendo discernimento de novo. Vítima não tem a ver com fraqueza. Vítima não tem a ver com o perigoso, com o ser feio. Vítima é incapacidade. Incapacidade é uma coisa. Incapacidade é o quê? In significa sem. Sem capacidade é eu não consigo. Vítima é isso, é eu não consigo. Então, quando você se percebe nesse lugar de incapacidade, tá? Putz, percebi que eu tô me vitimizando. Tem coisas que a gente pode fazer no dia a dia. Quando você percebe, você já, opa,
Então a pessoa que é dramática, ao invés de falar assim, nossa, eu tô morrendo, fala, olha, tá doendo muito. Se você é aquela pessoa que fala, é porque todo mundo procura falar, a maioria das pessoas. Já dá para você ir amenizando. Isso no dia a dia, com coisas simples. Ah, é porque eu não posso, porque eu tô. Então, mas você tá se limitando por causa da tua dor, então você tá usando a tua dor como limitador ali, né? E entender principalmente o que você tá ganhando. Depois de reconhecer, é entender o que você tá ganhando. Vou colocar aqui para vocês as principais coisas que a gente ganha. Lembra que lá na infância a gente entendeu, porque criança é esperta, criança saca das coisas, e gente, criança ser vítima tá tudo certo. Criança ser vítima tá tudo certo. O problema é essa vítima entrar na vida adulta. É aí que dá merda, é aí que dá bosta na nossa vida, é aí que começa a gerar os problemas. Então é bom que você identifique o que acontece quando você fica doente, quais são as pessoas que se aproximam de você, do que você se isenta quando isso acontece. E principalmente, o vitimismo, ele tenta te proteger do quê? De ser rejeitado, de ter responsabilidades, porque vítima não tem responsabilidade sobre as coisas. Inclusive, esses dias eu ouvi um atendimento onde a pessoa falava assim, eu não quero mais estar nessa relação, mas eu deixo na tua mão. Deixo para você decidir se você quer ou não. Por mim eu fico, mas eu deixo na tua mão. O que ela está fazendo ali? Ela está se isentando da responsabilidade de tomar uma decisão. Ela está se vitimizando. Então, vítima não toma decisões. Vítima não se responsabiliza. Vítima não tem autonomia. Não tem capacidade. Vítima não erra. Vítima não se expõe. Vítima não corre risco. Então, olha só quantas coisas você ganha. E quando você olha para um discurso seu, olha friamente para um discurso seu e vê lá quantas pessoas você está culpando ou dizendo que por causa daquilo, então você tal coisa. Você está muito na vítima, muito, 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 muito. E aí tem formas da gente ganhar essas atenções que são formas completamente infantis. Exemplo, tem gente que fala assim, Eric, eu tenho medo de gravar vídeo. E aí eu não consigo clientes porque eu não gravo vídeo, porque eu acho que a minha voz é feia. Então ela tá fazendo várias coisas aqui. A minha voz é feia, então eu não vou gravar. Aqui ela tá se limitando, lembra? Você se limita para não passar por uma situação. Então, porque a minha voz é feia, então, como é feito, eu não vou gravar. Então eu não vou fazer. Eu tenho medo de exposição. O que os outros vão achar de mim? O que os outros vão falar de mim? Mas e se eu errar? Mas e se as pessoas falarem de mim? Gente, e se elas falarem? Você também fala, eu falo mal dos outros. Você também fala, todo mundo fala mal dos outros, todo mundo fofoca, todo mundo julga, todo mundo acha coisas, todo mundo olha para alguém ou para alguma pessoa e pensa, nossa, que isso, que aquilo. Isso é do ser humano, gente. Eu não julgo. Julga sim, todo mundo julga. O que os outros vão achar de mim? E aí você tá falando aqui por causa da opinião dos outros, então você não faz. Então, por culpa da opinião dos outros, você não faz, tá vendo? Aí você se isenta da responsabilidade, você não decide, você não faz, você fica quieto na tua. E o problema do vitimismo é que muitas vezes ele fica travestido de características boas. Então, nesse caso, só parece que você é uma pessoa tímida. Só que falar que você é tímido, socialmente, é muito melhor aceito do que falar que você está se vitimizando. Eu não consigo falar não para as pessoas. Socialmente falando, você é uma pessoa boazinha. Só que a pessoa boazinha, o que ela está fazendo? Na verdade, ela é uma grande manipuladora. Porque ela quer dizer não para você, mas ela só não diz porque ela não quer te desagradar. Mas não é porque ela pensa em você, ela pensa nela. Porque se ela te desagradar, corre o risco de você se afastar dela. E aí ela fica sem você. Então quem é boazinha não é boazinha, gente. É uma pessoa muito manipuladora, mas socialmente é aceito. Timidez. Não é bonitinha? Gente, ela é tímida. Então eu poderia falar várias características aqui que parece que é uma coisa boa, mas não é. Então se você pensa num setor da tua vida que está travado, você pensa no teu discurso,
tudo te incomoda, tudo é um gatilho, tudo é muito grande, tudo tá muito, 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 tua vítima, cara, tá desse tamanho, tá do tamanho da tua sala, e você não tá vendo. E a gente fala, né, que é insuportável ficar perto de vítimas, não é? Sabe por quê? Porque vítimas exalam o quê? Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, tudo sou eu sou a pessoa mais especial desse lugar aqui, tudo é comigo, porque sempre é assim, porque nunca não sei o quê. É insuportável mesmo, gente, tem vezes que nem a gente se suporta. Mas não? Então, em outras palavras, eu estaria trocando sucesso, dinheiro, felicidade, saúde, pelo quê? Por atenção, carinho, validação. E eu pago o preço de quê? Não me responsabilizar, não tomar nenhuma decisão, culpar todo mundo e não preciso fazer nada. O que vocês acham disso? Hum. Então, o problema, gente, tem gente que também confunde. Ah, então eu não posso pedir ajuda? O problema não é pedir ajuda. Você pode pedir ajuda. Pedir ajuda é humano. Ah, então eu não posso sofrer? Lógico que você pode sofrer. Sofrer é humano. Ah, então quer dizer que eu não posso falar que eu passei por coisas difíceis? Você pode falar. O problema de tudo isso, gente, é quando isso tudo tá num volume exagerado, vira tua identidade, entendeu? E daí por causa disso você não faz mais nada. Se toda formiga virar elefante, é vitimismo. Não entendi direito essa frase. Como vítima, fui muito carente, só me prejudiquei, a criança instalada. E é bom perceber isso. É super bom. Eu, como terapeuta, por exemplo, eu lido com vítimas todos os dias. Tem algum problema nisso? Não. O problema é quando a pessoa não quer sair desse lugar. Então, se você vai lá, faz terapia, não melhora. Você vai lá, faz outra coisa, não melhora. Vai lá, tenta isso, tenta aquilo. Você tentou um monte de coisa e não melhorou. O único denominador comum entre todas essas coisas é você. E muitas vezes você também não quer o resultado. Porque quando a gente vai fazer terapia, é notório que a gente quer mudança. Todo mundo que vai fazer terapia quer mudança. Mas não é todo mundo que quer mudar. Não é todo mundo. E aí, como que eu identifico também essas frases de vítimas de pessoas que passaram por terapia? Ai, eu fiz a terapia lá da fulana, no começo até melhorou, mas depois voltou. Ué, você achou que era mágica? Você achou que você não tinha que fazer nada? Você achou que você não tinha que mudar? Você achou que você não tinha mais que fazer as coisas que você precisa? Entende? Então eu falo isso para os meus alunos também, tem que tomar muito cuidado na forma como a gente olha para os nossos clientes, porque se a pessoa estiver na vítima instalada, não importa o quão bom o terapeuta é, a pessoa não vai ter resultado até que ela perceba que ela está na vítima instalada. Em outras palavras, você está com pena de você, coitada de você, olha o que fizeram com você, olha o que a tua mãe te falou, olha o que teu pai te fez, olha aquilo que disseram para você, olha isso, que dó de você, que dó, que coitada de você. E aí, ah lá, eu preciso fazer terapia, mas hoje em dia, impossível. Sim, SUS é impossível. Quando você coloca impossível, você está se colocando como vítima, Cris. Porque não é impossível fazer terapia. SUS não é o único jeito de fazer terapia. Não é. Tem vários terapeutas que precisam de pessoas voluntárias para fazer terapia. Tem vários grupos que fazem troca de terapia. Falar que é impossível, você já está se vitimizando e você está tornando impossível o teu próprio atendimento. Ó céus, ó vida, ó azar, exatamente. É arrastar corrente, sabe assim? Ah, Kátia, eu tô com uma paciente assim, tá bem delicado, acha que terapia é miojo. Então, Kátia, quando eu percebo pacientes assim, a primeira coisa que eu faço é mostrar para ela se ela percebe que ela tá nesse lugar. E aí, se ela não perceber que ela tá nesse lugar, não tem mais o que eu possa fazer. Vocês vão gastar tempo à toa. E perceber que a pessoa tá na vítima exige um exercício muito grande de ego, de humildade.
Porque quando você fala que a pessoa está sendo vítima, normalmente a reação imediata é negação, não gosto de você, tchau. Quem que viu? Teve um dia que eu respondi uma caixinha, a pessoa vivia me fazendo perguntas. Porque eu sou muito visual, eu lembro muito das fotos das pessoas, né? Às vezes do nome não, mas a foto eu lembro. E tinha uma pessoa que sempre me mandava umas perguntas falando mal do marido dela, culpando o marido dela. Porque lá é o marido dela, lá é o marido dela. Toda vez eu respondia para ela, olha para você, olha para você, olha para você. Uma determinada vez ela me fez uma pergunta, eu já falei, você não vai gostar do que eu vou te responder. Você está se vitimizando, você está falando para ele que é culpa dele, mas quem escolheu ele foi você. Foi eu responder assim, o que aconteceu? Ela nunca mais me mandou nenhuma pergunta, nunca mais nem apareceu no meu perfil. Ah, gente, do que a pessoa ficar se vitimizando, queria o quê? Entende? Queria o quê? Ah, meu marido, tá, você quer o quê? Quer que teu marido mude? Quer que teu marido deixe de ser quem ele é? Quem que escolheu teu marido foi você. E isso não é fácil, gente, de admitir, não é fácil da gente se tocar. Mas quando a gente faz isso, é a única saída lúcida que você tem de sair dos teus problemas de uma vez por todas. E aí é um BO gigante, viu? Procrastinação também é sinônimo de vítima? É. Só procrastina quem pode, Tamires. Pode perceber. Quem não pode procrastinar, não procrastina. Procrastinação é luxo, gente. E eu tô falando isso de demanda emocional, tá? Não tô falando se a pessoa tá com baixa B12, tá com ferro baixo, se ela tá anêmica. Não é isso não, tá? Tô falando quando a causa é emocional, só procrastina quem pode. Imagina, vai pedir uma tarefa para uma pessoa que não tem um segundo para respirar no dia dela. Ela faz, porque ela não tem tempo para isso, para procrastinar. Procrastinação é não fazer o que ela sabe que ela precisa fazer. Só que ela pode. Porque o ser humano, gente, funciona com a cenoura atrás, tá? Fala assim, o ser humano funciona com a cenoura na frente ou atrás? O que é essa tal dessa cenoura? A cenoura na frente são os seus objetivos. Então, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Então você se inspira e vai. O que a cenoura atrás? É a falta de opção. Então é boleto, conta, filho, tem que resolver. Quando você está muito na criança, você é movido a cenoura atrás. O adulto ele não precisa disso. Entende? Então só procrastina quem pode. Inclusive, procrastinação é um sintoma que eu não gosto de atender. Justamente por causa disso. Porque tem uma porrada de ganho secundário atrás. Na hora que você vai ver, no fundo, a pessoa não quer se mexer de verdade, porque se ela quisesse mesmo, ela já teria feito. E aí vai ter um monte de desculpa, um monte de narrativa para justificar o jeito que ela tá. E aí, se você for um pouco mais firme com a pessoa, ela não vai gostar. Quando você mostra a vítima dentro dela. E o negócio não vai ter resultado. Uma vez eu atendi uma pessoa que lá nas tantas do discurso dela era bem isso, desânimo, procrastinação, não tenho muita vontade de fazer isso, fazer aquilo. Lá pelas tantas a pessoa falou assim, na verdade, no fundo mesmo, eu acho que é falta de vergonha na cara, sabe? Na hora que ela falou isso, gente, a terapia acabou. Para mim a terapia acabou ali. Porque tem certas coisas, gente, que a terapia não traz para você. O que a terapia não te traz? Noção. Não existe terapia para ter noção. Noção, ou você tem ou você não tem. Não é? Ambição, ou você tem ou você não tem. Vergonha na cara, ou você tem ou você não tem. Certas coisas não se aprende na terapia. Aí eu falei, cara, isso aí eu não vou poder te ensinar a ter vergonha na cara. Isso aí não dá para fazer. Não é? Já fui trabalhada há 2 anos de terapia particular, mas a doutora deixava a desejar demais. Você sabe que a gente também atrai o terapeuta que a gente merece? Porque quando a gente está muito na vítima instalada, a gente vai sempre se colocar em situações que é para justamente não resolver o meu problema. De uma forma inconsciente, a gente se coloca nas situações que é para justamente não dar certo.
para confirmar o quê? Que não dá certo. Entende? Pensa nisso, gente. Se você sempre procura, sempre tá na mão de profissionais ruins, tá? Porque isso é subjetivo. Porque se o profissional ele fosse tão ruim assim, nem no mercado ele tava mais. O próprio mercado dá conta de tirar a pessoa, porque é uma grande seleção natural isso daqui. E aí, se você vai cair na mão exatamente de uma pessoa incompetente, por que será? E digo mais, terapia é um facilitador. Existem outras formas da gente melhorar. Quem quer mesmo, gente, quem quer mesmo, quem quer ir atrás, olha quanto conteúdo gratuito tem na internet hoje em dia. Olha quanto podcast tem, olha quanto livro, olha quanto material de autoconhecimento tem. Eu sabia que estava na vítima e achava que fazer terapia era uma forma de me curar, e depois do seu ping-pong eu percebi que as terapias na verdade estavam reforçando. Reforça mesmo, viu? Tem muita terapia que às vezes reforça a vítima que tem dentro da pessoa. Infelizmente isso é possível. Às vezes a justificativa é falar que a terapia não resolveu. Também. Viés de confirmação, exatamente. É o nome técnico, né? Quando a gente tem um problema e a gente fala que a gente quer sair dele, mas no fundo a gente ganha muito com ele, vocês podem ter certeza, a gente vai fazer de tudo para que ele não seja resolvido. Sabe como que a gente percebe isso? Pensa comigo, gente. O meu atendimento mesmo. A Erika é boa, a Erika é assertiva e tal. Só que eu sou boa e eu sou assertiva para as pessoas que têm resultado. As pessoas que não têm resultado comigo não vão falar que eu sou boa e que eu sou assertiva, concorda? E aí, se eu tenho a mesma abordagem com todo mundo, eu falo do mesmo jeito com todo mundo, eu faço as perguntas, eu chego no mesmo lugar com todas as pessoas, por que algumas pessoas têm resultado e as outras não? Porque não sou eu a variável. A variável é a pessoa que passa pelo atendimento comigo. Uma vez eu lembro que teve uma mulher que falou assim: eu me inscrevi no teu curso só para ver se você é tudo isso mesmo. Eu falei: então você vai ficar bem decepcionada, porque se depender da variável do teu olhar, entende? Amanda, poderia repetir? Quando temos um problema e ganhamos muito com isso, a gente vai fazer de tudo para não resolver ele, Amanda. Porque, por exemplo, às vezes eu tô fazendo uma live ping-pong aqui com alguém. Para quem nunca viu, live ping-pong é quando eu escolho uma pessoa aqui e através da nossa conversa a gente chega na causa, tá bom? Importante. A promessa do ping-pong é encontrar a causa logo na primeira conversa. Eu disse que eu vou resolver? Não. Eu disse que vai ressignificar? Não. Eu disse que a vida dela vai mudar? Não. Porém, tem gente que acha que vai. Mas é possível isso tudo acontecer? É possível. É totalmente possível. Mas não é a promessa. Então tem gente, às vezes tem gente assim que eu tô fazendo ping-pong e tem gente que tá assistindo o ping-pong, tá? Cai a ficha para ela e ela muda. Uma pessoa que nem era o tema, nem é com ela tá aqui assim, ó, totalmente alheia. Ela fala: nossa, entendi uma coisa da minha vida. Meu Deus, pronto, já faz uma reviravolta na vida dela. E às vezes a própria pessoa que tá aqui comigo, não. Por quê? Porque não depende de mim, gente, não depende de mim. Então, terapia boa e terapia ruim, você vai classificar de acordo com o teu resultado, não vai? Quando temos um problema e ganhamos muito com isso, vamos fazer de tudo para não resolver esse problema. Sim, pode ter certeza, certeza, certeza. Ah lá, ó, Cris falou: com os meus problemas eu só faço perder, não ganho nada, nada. Ganha sim. E essa sua resposta só me mostra que você está muito inconsciente. O que é inconsciente? Não está consciente os seus ganhos. E tudo bem, porque isso é um exercício de autoconhecimento. Você não teria obrigação de saber. Mas para você falar que é nada, significa que está tão longe, mas tão longe de você se dar conta disso, que você está aqui, ó, muito nesse mundinho, você não tem consciência ainda. E o que eu falei sobre a live inteira hoje? O que a gente ganha sendo assim? A gente ganha atenção, a gente ganha validação, a gente ganha cuidado, a gente não precisa tomar decisão, a gente não se torna responsável por nada, a gente não se movimenta, a gente só culpa os outros.
Se você não estivesse ganhando nada, nem o próprio problema você teria. Porque no nosso organismo tudo tem uma função, nada é inútil. Tudo serve para alguma coisa. E autoconhecimento serve para isso, para tornar consciente as coisas que eu ainda não sei. Porque se eu não sei, como que eu vou resolver? Então, primeiro ponto, você se identifica como vítima? Isso é super importante, porque se você não conseguir nem se identificar como vítima, os próximos passos ficam mais difíceis ainda. Aprendi muito com conteúdos gratuitos. Quando comecei a colocar em prática, pois você sabe, você não toma decisão e se transformar não sai do lugar nunca. Exatamente. Igual, por exemplo, galera, hoje em dia, o que a gente não aprende no YouTube? Você aprende no YouTube desde fazer um bolo até construir uma casa. Conteúdo hoje em dia não é problema. Inclusive, se você jogar no ChatGPT, tô com esse BO e não sei o que eu tô ganhando com isso. O que eu tô ganhando com isso? Ele te ajuda. Hoje em dia, informação é o de menos, gente. Tá para todo mundo aí. Érica, trazer alguns problemas e comportamentos para a consciência não seria isso de trazer mais noção para a pessoa? Exatamente. Noção é saber. Aí a pessoa vai sabendo. A partir do momento que ela sabe, ela tem mais responsabilidade ainda de fazer a mudança. E essa live foi justamente para isso, Léo. Para as pessoas que estão inconscientes falarem: puta, eu sou assim. Nossa, eu faço isso. Olha a minha fala. Olha a forma como eu me expresso. Então, será que eu não estou ganhando a atenção? Já não estou super identificada com isso? Não me isento de certas coisas? Não tomo responsabilidade? E é mais fácil, apesar do sofrimento. Porque eu não disse que a pessoa não sofre. Ela sofre, mas às custas de algum ganho. Terapia não é milagre nem mágica, exatamente. Porque copo é copo, sapato é sapato. Se terapia fosse milagre, chamava milagre, não terapia, né? Quais as perdas principais? As perdas principais são tudo que está dando de errado na vida da pessoa. Paulinha, qual o ganho da pessoa que fica acima do peso, não conseguir emagrecer, tenta várias vezes, mas não consegue? Cada um vai ter seus próprios ganhos, mas de forma geral, Paulinha, vai cair tudo no mesmo lugar. Atenção, cuidado, validação, não ter responsabilidade pelas coisas, não tomar decisão. Em via de regra, vai cair nessas coisas. E como que eu sei que vai cair nessas coisas? Que são demandas da criança. Qual que é a característica da criança? A criança não se responsabiliza. A criança depende de todo mundo. A criança é totalmente incapaz. A criança precisa de cuidado, de amor, de afeto, de carinho, de atenção. Entende? De acolhimento. Tudo isso. E aí você pensa, quando a gente exagera o nosso sintoma, fica um pouco mais fácil de saber o que a gente está querendo com aquilo. Porque se você ficar enorme acima do peso, se fica obesa, do que você vai precisar? De cuidado. Nem que seja do médico, mas você vai precisar de cuidado, vai precisar de atenção, vai ficar super limitada. Aí você não vai poder fazer um monte de coisa por causa do seu peso. E aí vira uma bela de uma desculpa. Ai, não posso tal coisa porque não é meu peso. Ai, não posso lá por causa do meu peso. Ai, não posso lá por causa do meu peso. Entenderam? Então, pessoal, não é que você não pode sofrer, não é que não é ruim, sofre, é uma merda, é uma bosta, gente. Mas o que, ó, inclusive, falar uma coisa pra vocês. O Brasil, na sua essência, tá? É um país muito vitimista. Muito vitimista. Vocês podem começar a perceber. Até porque o que chama muita atenção do ser humano, de uma forma geral, tá? Aqui eu tô falando de uma forma geral. Vocês já perceberam que quando tem desgraça, chama muita atenção? Polêmica chama muita atenção? Por quê? Porque alguém brigou com alguém, porque teve morte, porque teve assassinato. E quanto mais dramática a cena, mais as pessoas vão lá ver. Aí você pode ver, meu, a galera almoçando, assistindo o jornal que a pessoa morreu esfaqueada, porque a gangue foi presa, porque não a bomba não sei o que lá do avião.
Desgraça, desgraça, desgraça. Aí as pessoas se encontram para falar de desgraça. Aí alguém tá mal, aí todo mundo vai lá em cima da pessoa que tá mal, porque ela tá com uma desgraça. Desgraça chama atenção. E o Brasil é um país muito vitimismo na essência, porque isso está na história do nosso território. Qual que é a história do Brasil? Ele foi explorado, ele foi roubado. Não é assim? Aí depois escravizado. Então isso tá no nosso discurso. Todo mundo que nasceu nesse território aqui já tem uma vitimazinha no sangue, assim, gente. Por isso que quando a gente vai votar, né, diz muito sobre a essência do país. Tem uma frase, gente, que a gente não gosta, mas ela é real. Cada país tem o governante que merece. Cada país tem o governante que merece. A gente fica falando mal, porque o governo, porque não sei o quê, porque não sei o que, não sei o que lá. E a gente faz o quê? Se a população é vitimista, é óbvio que está se esperando um salvador. Alguém que vai fazer tudo por você. Alguém que vai pagar suas contas. Alguém que vai te dar isso, vai te dar aquilo, vai te dar não sei o quê. Quando a gente começa a observar discurso político de países em desenvolvimento, países de primeiro mundo, é muito diferente o discurso. É nós vamos fazer, porque nós vamos crescer. País subdesenvolvido é eu vou te dar, eu vou fazer isso para você, aí eu vou te facilitar isso, aí eu vou te promover aquilo. Aí a população fica assim, isso me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. É super vitimista isso. E assim, não adianta mudar de governante. Vocês entendem, gente? Porque a população continua assim. E você faz parte dela. Eu faço parte dela. Nós fazemos parte dela. Então, enquanto tiver entendeu? Esses micro comportamentos vitimistas na população como um todo, vai adiantar o quê trocar o presidente, gente? É isso, o brasileiro gosta de ser vítima. E aí, olha só, vamos olhar enquanto nação. O que países vitimizados precisam? Ajuda. Eles precisam de ajuda. Aí vai vir um país grandão e vai falar, nossa, olha só, vamos oferecer isso para você. Ah, isso sim, nós somos coitadinhos. Então, essa mentalidade, a gente tem que começar a mudar a partir da gente. Não adianta, porque você também fica falando assim, ah, se mudar o presidente vai mudar tudo. Vai mudar nada, gente, não vai mudar nada. Vocês acham que 4 anos vai mudar alguma coisa? Num país dessa extensão, com toda essa história, com todo esse comportamento? Então, é o seguinte, né? Se a gente não tiver essa consciência, não adianta. Então, terapia, eu vejo que tem basicamente a principal função de auxiliar as pessoas a mudarem a percepção de fatos que elas não podem mudar, para que elas possam ter uma vida melhor e sair do papel de vítima instalada. Sair desse papel. Ah, porque minha mãe, porque meu pai, porque meu tio, porque meu primo, porque meu irmão. Você também. Inclusive, vítimas não tratadas se tornam potenciais agressores. Porque vítima não tratada é uma pessoa muito machucada, muito amargurada com a vida, que vai sair machucando outras pessoas também. Vai. E aí uma coisa vai levando a outra. Quando a gente olha para os agressores, o que eles são? Vítimas não tratadas. Aí a gente entra em umas incongruências muito grandes, por exemplo, na internet isso está muito escancarado, não é? Quando acontece alguma coisa que a gente entende como uma grande injustiça, o que todo mundo vai fazer? Todo mundo vai tentar fazer justiça lá na internet. Aí cada um começa a se vitimizar do seu jeito e culpar outras coisas, outras pessoas, mas nunca é você, né? Tem uma pessoa que eu conheço que reclama da patroa quando teve a oportunidade de mudar de emprego. Diz que não vai sair do emprego porque tem dó da patroa. E aí essa pessoa tá se achando especial demais, né? Gente,
Tem uma frase que me ajudou demais, demais, a ser uma pessoa melhor, que é, sabe o quê? Você não é tão importante assim. Você não é tão importante assim. Depressão é uma forma de vitimismo? Muito, 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 muito. E o triângulo de Karpman? Gente, eu não entendo coisas difíceis. Não sei do que se trata esse triângulo. Entendeu? Então, pessoal, esse era o recado. Tá? Essa live vai ficar gravada, sugiro que vocês assistam novamente para olhar para essas coisas, tá? E as vítimas, elas se denunciam, gente, na forma como elas falam, como elas escrevem. Pela experiência que eu tenho, eu falo, eu sinto cheiro de vítima. Eu faço assim, ó, eu sinto cheiro já. Eu vejo pela forma como escreve, pela forma como se comunica, pela forma como fala, já dá para saber. Entende? E, de novo, perceber, se tocar, tipo, estou na vítima. Aceita isso, aceita, porque quanto mais você rejeitar, mais vítima você vai ser. Começa a perceber no teu dia a dia onde que você está fazendo isso. Vai diminuindo o volume aos poucos, já é um trabalho gigante isso, diminuir um pouquinho o volume. Então, se você é aquela pessoa que fala assim, eu tô morrendo, procura falar, hoje eu não tô tão bem. Porque é péssimo, fala, eu não gostei muito. Porque todo mundo, a maioria das pessoas, você já vai diminuindo o volume um pouquinho, pouquinho, pouquinho. Entendeu? E aí, gente, vítima não é só aquela pessoa que tem cara de coitada, não, tá bom? Tem muita gente que tem cascão e tá super escondida a vítima lá dentro. Porque a gente tem também acho que esse estereótipo, né? De achar que vítima é só quem tem cara de coitado. Não é, é também. Entenderam? Então se percebam, se toquem, se vejam, porque isso já é terapia. Terapia é tratamento. Isso já é terapia. Beleza? Certo. Recadinho que eu tenho para dar para vocês. Eu vou dar uma aula no dia 7 de maio. Hoje é dia 4, dia 7. Então isso vai cair, que dia da semana? Me ajudem aí. Na quinta. Quinta-feira, dia 7 de maio, eu vou dar uma aula gratuita, tá bom? Quem quiser participar, é só comentar aqui, aula, e depois mandar no meu direct também. Combinado? Vou dar uma aula gratuita no dia 7 de maio, para quem quer entender a introdução ao método ping-pong, quem quer entender o raciocínio dessas perguntas, dessa lógica da escuta ativa. É só você colocar aula, que você recebe o link. Combinado? Eu vou fazer um story também falando sobre isso. Aí ou você comenta aqui, ou você comenta no meu direct, que o pessoal te manda o link para você se inscrever nessa minha aula. Combinadíssimo? Combinadíssimo. E, gente, não pensa que essas coisas que eu falo é de um lugar, tipo, só teórico, não, tá? Além de ser teórico, eu também já fui uma vítima instaladíssima. Instaladíssima. E era por isso que eu não tinha resultado quando eu fazia terapia, era por isso que minha vida estava uma desgraça, era por isso que estava tudo ruim, entendeu? Eu já fui uma vítima instalada. Por isso que para mim é tão fácil reconhecer quando eu vejo uma na minha frente, porque eu sei que lugar que é aquele. Eu faço assim, ó, sinto cheiro de vítima. Entendeu? Comentem a aula que eu mando o link para vocês. Belezinha? Vou fazer um story, você pode comentar o story também. Vejo vocês na próxima segunda-feira com mais um tema aqui para vocês. Muito obrigada para quem esteve aqui, gente. Beijos e tchau, tchau.